Boa noite, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e vamos continuar conversando sobre a reforma ministerial, que foi o primeiro ato do governo federal atual, governo Jair Messias Bolsonaro, que começou a ser tocado a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2019. Ali começa a bagunça e desorganização do Estado brasileiro, que trouxe a anomia nos serviços públicos brasileiros, o desfinanciamento e a total desarticulação entre os canais de comunicação que já haviam sido estabelecidos na estrutura que vigorava desde há muito tempo na esplanada do Ministério. E vimos que ali é que acontece o processamento das políticas públicas que dão forma aos serviços públicos federais. E viemos conversando sobre um dos grandes processadores cerebrais que foram desativados, que foram desarticulados nessa reforma ministerial de 2019. Primeiro ato de governo do governo federal atual, governo Jair Messias Bolsonaro. E conversávamos sobre as atribuições deste grande cérebro processador que foi desarticulado, chamado Ministério da Cultura. Ao contrário do que o senso comum rasteiro imagina erradamente, o Ministério da Cultura é um dos ministérios mais fundamentais para o desenvolvimento intelectual do brasileiro, pois trata da percepção nossa do brasileiro para a sua própria antropologia, para a sua própria cultura. E conversamos também, já para o final do vídeo anterior, sobre a concepção de um grande programa para erradicar o analfabetismo no Brasil. E pensamos em um programa voltado para a erradicação do analfabetismo nos centros socioeducativos do Brasil, com prazo de 4 anos, um prazo do PPA, e como se trata de programa a ser financiado por investimentos públicos, despesas públicas que transbordarão a execução, o seu manejo, né, o financiamento dessas despesas ultrapassará um exercício financeiro, então constar no PPA da União é obrigatório. Todas as despesas que ultrapassem um período de exercício fiscal, 1 ano, tem de constar no plano plurianual, que é a lei que traz o planejamento estratégico do Estado. Então, vamos voltar para conversar sobre o Ministério da Cultura e uma contribuição grande que ele poderia ofertar para a erradicação do analfabetismo no Brasil. Associado ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Educação, que é o Ministério da Educação é quem toca as políticas públicas educacionais voltadas para a erradicação do analfabetismo. Então, associado ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Educação, o Ministério da Cultura poderia ser um instrumento decisivo para eliminar e erradicar o analfabetismo no Brasil. Muito importante, a gente poderia pensar concepções de políticas públicas no âmbito da cultura que convergissem para as políticas públicas educacionais voltadas para a erradicação do analfabetismo do Brasil, que é uma chaga que ainda nos ataca de um modo bastante prejudicador do nosso desenvolvimento econômico. A partir de agora, desceremos a detalhes sobre isso. Falaremos sobre o alfabetismo e o mundo do trabalho. Vamos falar sobre pesquisa INAF 2016, um indicador nacional sobre o alfabetismo funcional. Vamos lá. São estudos avançados sobre o alfabetismo no Brasil, sobre a alfabetização. Quando a gente observa o método da pesquisa do INAF de 2016, a gente verifica que há a divisão do campo do que descreve a concepção de alfabetismo no Brasil em 5 grandes grupos.
A gente tem os analfabetos, que seriam, vou forçar um pouquinho, vou chamar de analfabetos absolutos, mas não são absolutos porque eles conhecem letras e números por afinidade. Parcela grande dos analfabetos absolutos conhecem letras e números por familiaridade, por afeição, por afinidade em decorrência do cotidiano. O indivíduo precisa tomar um ônibus, aí rotineiramente ele toma o mesmo ônibus e ele tem a familiaridade com o letreiro. Tanto como ele tem o hábito de fazer compras no supermercado, então ele cultiva alguma habilidade com um numeramento muito rudimentar, de modo que ele consegue fazer as suas compras. Então há uma afinidade em decorrência do cotidiano, né, do hábito do indivíduo, que o força a ter essa afeição por determinadas letras e determinados números para tocar a sua vida no dia a dia. Mas, trazendo a classificação, chamaremos de analfabetos absolutos. Então temos, primeiro grupo, analfabetos absolutos, segundo grupo, rudimentares, terceiro grupo, elementares, quarto grupo, intermediários e quinto grupo, os proficientes. Vamos lá, vamos observar como foi feita essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita com um público que chegou à monta de 2.002 respondentes. Então temos uma população pesquisada que correspondeu a 2.002 pessoas respondentes e abarcou todas as zonas urbanas e zonas rurais do Brasil. E observamos que quando há a distribuição de todo esse público entre os grupos de alfabetização, que é uma escala em graus, né, em gradação, né, do analfabeto absoluto ao proficiente, que é o grupo daqueles que têm o domínio pleno sobre a linguagem e sobre cálculos matemáticos, os mais básicos, os cálculos mais básicos matemáticos. Então a gente observa que trata-se de uma escala, então nós observamos que a distribuição, quando a gente pega o público pesquisado, e detalhe, a metodologia usada nessa pesquisa fez uma simulação de tal modo que pode ser projetada para todo o território nacional, para toda a população brasileira. Então, houve todo um cuidado, né, de trazer aperfeiçoamentos probabilísticos para simular toda a distribuição populacional dado todo o território brasileiro. Então a gente observa que temos esses graus, né, os analfabetos absolutos, os rudimentares, os elementares, os intermediários e os proficientes, e verificaremos que na distribuição nós temos 4% de todo esse público respondente estão alocados aqui na faixa de analfabetos absolutos. 23% está alocado na faixa rudimentar. 42% alocam-se na faixa dos elementares, 23% na faixa dos intermediários e 8% na faixa dos proficientes. Olha o drama, 8 a cada público de 100 pessoas no Brasil, dentre um público pesquisado de 15 a 64 anos, inseridos no mercado de trabalho, são considerados os alfabetizados funcionalmente. 8 a cada grupo de 100. 8% dos indivíduos entre 15 e 64 anos de idade, inseridos no mercado de trabalho, têm o domínio pleno sobre a linguagem. Daí nós podemos perceber o impacto econômico negativo que gera na nossa economia, na economia brasileira. Então, tratar sobre a alfabetização é importantíssimo para o Brasil.